Mais uma vez, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do verso de número 6 a 12. Muito bem. Abramos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém e amém. Pai, mais uma vez, clamamos ao Senhor, porque dependemos unicamente da Tua iluminação para lermos e entendermos como algo que o Senhor revela a nós. O Teu poder, a Tua graça, a Tua palavra, a Tua exortação, o Teu ensino, o Teu amor, a Tua graça, através da Tua Santa Escritura. Fala aos nossos corações e ensina a Tua igreja. Abra as nossas mentes, abra o nosso coração para o Teu querer hoje, em nome de Jesus e todos os dias. Amém e amém. Hoje, num dia de recepção de novos membros, eu gosto sempre de pregar em datas de igreja, algo que venha falar da igreja, da vida da igreja, dos seus costumes, das suas práticas, algo que orienta, que exorta, que corrige, que dá um caminho. E o tema para essa noite, para falarmos um pouco da igreja de Cristo, assim como descreve Atos, a caminhada da igreja após a ascensão de Jesus, e a caminhada, mais especificamente, o trabalho do apóstolo Paulo, nós temos aqui de tema para essa noite: misticismo cristão. Misticismo cristão. Algo que essas duas palavras, na verdade, não combinam. Porque se é místico, não pode ser cristão. Concordam comigo? Amém? Mas por que o pastor juntou essas duas palavras e o título desta meditação torna-se misticismo cristão? Porque é algo que tem acontecido. O misticismo, a magia tem entrado no contexto da igreja protestante, tem entrado na igreja católica, tem filtrado doutrinas de outras igrejas nas nossas igrejas. E esta palavra vem nos orientar, porque no domingo que vem, já é mês de outubro? Não, no outro ainda daqui 15? Domingo que vem já é outubro? E domingo que vem nós iniciaremos
uma série de sermões que fala a respeito da reforma protestante, onde a reforma nos leva à palavra de Deus, um retorno à palavra de Deus, um retorno à centralidade de Cristo, Cristo, palavra, ok? E também outros elementos que deixa para os próximos cultos. Mas, basicamente, voltar a nossa mente e nosso coração para a palavra e para a figura e a pessoa salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto nos mostra que o começo da igreja, imagina nos nossos dias, nós estamos falando de Atos capítulo 13, imagina as distorções que vão acontecendo no decorrer da história. E essa palavra misticismo, magia, começa a tomar conta. Espero que você não confunda magia com mágica. Porque mágica é aquela brincadeira que o pastor gosta de fazer nos vídeos, o lelé com javé, a brincadeira da mágica, o entretenimento é uma coisa. Não confunda magia com mágica. Mágica é uma brincadeira. E o lelé gosta até de usar como ilustração para desenvolver a nossa mente para entender a palavra de Deus. Ela não tem nenhum efeito de engano ou de interferência na minha e na tua vida diretamente. Apenas algo ilustrativo. Muito bem. E eu quero trazer aqui que o misticismo cristão é a oposição a uma verdadeira conversão ou uma intimidade madura com o Senhor Jesus. Pessoas que vão tomando conhecimento e contato com a palavra, mas não vão tendo intimidade com ela, não vão tendo um amor, intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles ficam mais místicos do que cristãos. Apesar de estar numa casca cristã, num linguajar cristão ou num templo cristão. Hoje temos tido um evangelho brasileiro muito mais místico, sincrético, mágico no aspecto da magia, do que o evangelho genuíno e bíblico. No nosso dicionário Aurélio, define magia como sendo a arte ou ciência oculta com que se pretende produzir efeitos e fenômenos contrários às leis naturais, tais como bruxaria, magia, magnetismo, feitiçaria e encanto. No aspecto antropológico, no aspecto mais direcionado ao ser humano e às suas ações religiosas, sociais, diz que magia é o conjunto de crenças, práticas e saberes relativos ao possível uso ou domínio das forças impessoais que agem na natureza ou nos indivíduos. Manipulação dos indivíduos ou dos agentes naturais das coisas de uma planta, onde eu manipulando essa planta, essa semente, fazer uma poção mágica, e essa poção mágica vai mudar a sua vida. Entende o que é magia? É eu pegar uma lasca de madeira, fazer um chá com essa madeira da natureza, e com o chá dessa madeira, sua vida vai ser transformada. O seu amor voltará em uma semana. Pelo poder do chá da madeira. Pelo poder de amarrar alguma coisa na boca de um sapo e dizer que alguma coisa vai acontecer. O sapo como um ser da natureza. Manipular coisas da natureza através de uma crença e de que isso vai interferir e mudar a sua vida. Práticas e saberes relativos ao possível uso ou domínio das forças
impessoais que agem na natureza ou nos indivíduos. Então é isto que temos visto dentro de muitas igrejas cristãs, evangélicas também, infelizmente, e dentro da cabeça de muitos crentes, até mesmo aqui em Tupi a gente pode ver isso. Crer que se fizer algo, se usar algum objeto, vai ser curado. Olha, pegue esta rosa, leve para sua casa, põe atrás da porta, e o mal vai sair da sua casa. Alguém já viu isso? Parece piada. Irmãos, no mundo secular, a superstição é comum. Superstição é comum. Falar que a sexta-feira 13 é amaldiçoada, ninguém gosta do número 13, não tem gato preto porque dá azar. Usa o sal grosso, um potinho cheio de sal grosso, e em cima coloca um pouquinho de uns dentes de alho, cabeça de alho, porque aquilo vai tirar mal olhado. Tem crente que ainda usa bacon, passa na verruga e joga no telhado, porque tira a verruga. Qual crente não já fez isso? Os mais antigos, fizeram. Minha avó mandou fazer isso, eu fiz esse negócio quando era moleque. E depois fala que os crentes não fazem magia. Faz na ignorância, mas faz. Faz na pura ignorância, mas faz. Trevo de 4 folhas, já vi dentro de Bíblia. Já vi dentro de Bíblia. Porque aí o crente fala assim, não, isso aqui é difícil, é legal. Mas por que você não colocou o de 3 também, não é legal? Por que o de 4? Pé de coelho, figa. Quando você era moleque, você já fez jogando biroca, burquinha. O teu amiguinho ia jogando lá, você fala, não vai acertar. Catiça é superstição também, faz catiça, São superstições que são manipulações e coisas que alguma catiça ainda vai fazer mal para o amiguinho, né? Porque vai fazer o amiguinho errar a biroca dele lá. Ó. Gente, mas o nosso mundo religioso está virando supersticioso, está virando magia, está virando feitiçaria. A Bíblia aberta na sua casa no Salmo 99, de frente para a porta de entrada. E eu sei quando o crente é supersticioso, porque quando eu pego aquela Bíblia, eu já dou uma folhada assim, ó, para ver se ele abriu em qualquer texto. Mas não, quando eu olho, a página do Salmo 99 está amarela, e a do Salmo 100 virada está limpinha, branquinha. 91, não é 99? Obrigado pela correção. A tua está no 91, então, está vendo como a gente descobre? Obrigado. Então, no 91, pego. É que eu errei mesmo, mas se eu quisesse fazer piadinha, está vendo? Eu falei errado só para vocês me corrigir, para você saber quem colocou no 91. Mas é que a informação é antiga, né, Haroldo? É que essa prática é antiga. Então, o pastor bate a mão assim lá na tua prateleira, para saber se o Salmo 91 já está amarelo. Vai lá e olha na tua casa. Se a tua Bíblia no Salmo 91 tiver amarelo, você é um crente mágico, supersticioso. Muito bem, o que mais que a crentada tem feito? Irmãos, por incrível que pareça, tem crente crendo no sal grosso. Na rosa. Os companheiros de tradição católica, muitas vezes, crê mais no crucifixo do que do Cristo. A oração do pastor é mais forte, e a oração tua, qual a diferença? Colocam a oração do pastor como uma oração mágica. Eu vou lá naquela igreja hoje, fazer uma visita, porque me falaram que lá tem um profeta que quando ora as coisas acontecem. Eu não sei se o Deus dele é diferente do meu, do seu.
Por que lá a coisa acontece? Não entendo. Caixinha de promessa, essa é das antigas. Mas vou abrir uma promessa de Deus para a minha vida. Eu oro para Deus para pegar fogo na sua caixinha de promessa, e Deus dá uma caixinha nova chamada caixinha da exortação. Qual a caixinha que Deus vai me exortar hoje? Vai, não peques mais. Corrente de oração no WhatsApp. Quantos crentes passam corrente de oração para frente? E se você deletar, o diabo vai visitar a tua cama hoje à noite. Adesivo no carro. Fitinha vermelha, essa aqui é do marcador de Bíblia, né? Fitinha vermelha no carro. E o lenço ungido? Parecendo a Bíblia ungida ali. Lenço ungido. E ainda tem uns que pegam o lenço do pastor que passa no suor, assim, ó. Porque aquela tem o suor do pastor, do apóstolo, ó. Aquele lencinho ungido da bênção, poderoso. Irmão, se você for ver na internet, é que eu não passei porque eu ia ter que editar, tinha um monte de coisa, mas busca na internet vassoura ungida. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar da vassoura ungida, levanta a mão. Tiago já viu, Tiago, essas porcarias você gosta de ver, né, Tiago? Eu conheço, Tiago fica na internet vendo essas porcarias que o povo faz. Diz o seguinte: e servo de Deus, e Deus varrerá todo o mal da sua vida. Deus vai varrer todo o mal da nossa vida, Deus vai eliminar, Deus quer nos abençoar e tirar o mal da nossa vida. Só que como na Bíblia usou o verbo varrer, o que o povo fez? Vendeu a R$1.000, tem que vender, tá? Vender a R$1.000 uma vassoura ungida, orou lá no monte. Aí mostra o vídeo na internet, no YouTube, o povo carregando uns fardos de vassoura, subindo o monte, parecendo 7 anões. Eu vou pro monte agora, eu vou com a vassoura, eu vou. Aí lá mostra o vídeo, lá em cima do monte, orando em cima das vassouras, consagrando as vassouras, para aquela pessoa que comprar a vassoura por R$1.000, vai varrer todo o mal da sua casa. Procure no YouTube e ache. Manipulação de elementos ocultos, ocultismo, magia. E eu te pergunto, isso é bíblico? Isso é de Deus? Isso não é cristianismo. Misticismo cristão não existe. Cristianismo, a própria palavra diz, é Cristo. Quem tira o mal olhado da sua casa, quem é? A flor, o sal ou o potinho de sal grosso com alho? Ninguém. Quem tira o diabo da sua vida, quem é? O poder do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, meu Salvador. A partir do dia que você foi salvo em Cristo Jesus, nem a água do batismo é mágica. Tem gente que usa o batismo por imersão, por mergulhar nas águas, como uma forma de magia. Crê que o fato de mergulhar limpa os pecados. Aí eu te pergunto, aquele que crê que a purificação dos pecados se dá pelo ato do mergulhar, eu digo, por que Jesus morreu na cruz? Se o pecado se dá no mergulho, vou virar nadador agora. Vou começar a nadar para limpar meus pecados. E ainda diz aquele que não pode ser na piscina do fulano, tem que ser no rio, com água corrente, para os pecados ir embora. Eu falo, coitado dos peixes. Tudo vai ferrar com a vida dos peixinhos. Pode mais comer peixe cheio de pecado agora. Irmãos, não é o batismo que tira o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por que nós presbiterianos não usamos o mergulho? Aliás, pode ser, mas que não seja na perspectiva mística de que o mergulho que tira o pecado. Então pode ser por imersão? Pode ser por um pouco de água na cabeça? Pode. Tem uns que acham que é por imersão que é melhor. Melhor por quê? Porque tira o pecado ou porque acha que é mais bíblico? Se quiser achar que é mais bíblico, vamos discutir um pouco de Bíblia comigo, que a gente senta para conversar. Porém, se você acha que é o mergulhar que tira o pecado, você não entendeu o que é, quem é Jesus. Se é o mergulhar que tira o pecado, eu te pergunto, Jesus morreu na cruz à toa, não por
por mim. Por mim ele morreu com muito compromisso, mas por você talvez tenha sido à toa, porque você acha que é o mergulhar que tira o pecado. Irmãos, isso não é evangelho, isso não é de Deus. Tem uma frase do apóstolo Paulo corrigindo algumas coisas na vida da igreja, ele usou a seguinte frase: não é bom que seja assim. E eu gosto de repeti-la. Não é bom que a igreja faça isso. Tudo isso é idolatria. Não idolatria a outros ídolos, outros deuses. Idolatria ao objeto. Idolatria à flor rosa. Idolatria ao sal. Idolatria na vassoura. Idolatria no chazinho supersticioso. Quantas coisas pode ser idolatria? Idolatria na Bíblia, aberta no Salmo 91. Tudo isso é idolatria. Porque tudo aquilo que afasta de Cristo na cruz e te leva para outros objetos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Trazendo um período da história da igreja mais antiga, se você buscar isso em qualquer livro de história aí, da história da igreja, você vai achar. Se você digitar no Google, você também vai achar isso. História que conta como chegou na igreja romana as imagens. Diz o seguinte: no século IV, durante o concílio regional de Elvira, disse o Papa Gregório Magno, 604, ano 604, escrevendo para Severo, bispo de Marselha, que mandaria o bispo destruir as imagens por causa do perigo de falso culto. Porque as imagens não vai fazer bem no culto, vai desviar a atenção do Cristo e vai trazer para a imagem daquele que está projetado. Se você colocar a cura no sal, colocar a cura através da vassoura, colocar a cura através do óleo que estava a Bíblia mergulhada, trazer a cura através do chazinho, da manipulação da magia, isso vai desviar a atenção do culto verdadeiro a Cristo. Mas aí o bispo de Marselha respondeu: não são minhas palavras, procure e verás. Era preciso não as quebrar, pois as imagens não foram colocadas na igreja para ser adorada, mas apenas para instruir a mente dos ignorantes. O que o bispo de Marselha estava dizendo? Olha, nós não vamos adorar, nós não vamos venerar, nós não vamos, apenas é um instrumento para ajudar as pessoas a elevarem a sua mente a Deus. Elevar, um instrumento que vai ajudar, e por isso ficou. Eu digo que a nossa doutrina protestante não crê no uso das imagens, porém, nós temos o foco mais direcionado a Cristo, não através das orações de intercessão. E aí acontece que no decorrer da história, esses instrumentos que aparentemente era para ajudar, no final das contas, o Papa Gregório Magno acertou. Hoje no protestantismo temos cometido o mesmo erro. Hoje no protestantismo estão fazendo e cometendo o mesmo erro, para talvez não perder a popularidade, para encher as suas igrejas, e aí então dizem que é bíblico, mas não é. Dizem que não é idolatria ao sal, ao paninho ungido, mas é. Dizem que não é paganismo, mas é. Dizem que não é misticismo, mas é. E dizem que não é sincretismo religioso, mas é.
Atos capítulo 13, do verso 1 a 12, especificamente o verso de número 6, diz que, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar a fé o procônsul. Elimas, ou Bar-Jesus, era o mesmo nome, estava tentando levar o procônsul a um outro caminho de doutrina. Mas o procônsul Paulo Sérgio ficou duvidoso, falou: eu acho que esse cara está me enrolando. Paulo, Barnabé, vem aqui me ajudar. Não, chama os caras não. Chama eles não. Deixa eu aqui com você aqui mesmo. Não vamos continuar na nossa doutrina aqui. Não, pai, tem alguma coisa estranha aqui. Espera aí, tem coisa esquisita. Ô, Paulo, Barnabé, vem cá. Me traga uma instrução. Olha o que está acontecendo aqui. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito de Deus, fixando nele os olhos, nele quem? Em Elimas, disse: ó filho do diabo, e o repreendeu. Paulo foi na veia, porque o nome desse Elimas, também chamado Bar-Jesus, e no grego o prefixo bar, B-A-R, quer dizer filho, mesmo nome de Bartolomeu, filho de Tomeu, ok? Bar-Jesus, filho de Jessu, ou Iesu, ou filho de Josué, porque o nome Jesus e o nome Josué são similares. Muito bem, filho de Josué, ou filho de Jesus. Mas quando Paulo vê, o chama de filho do diabo. Paulo vai na veia, né? Paulo já chama ele com a mesma Bar-diabolos. Bar-diabolos. Filho do diabo. Entendendo que você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Você está querendo enganar esse homem, o procônsul do Evangelho de Deus. E aí Paulo elimina o mal, expulsa o diabo da vida daquele homem, dá-lhe uma condenação de cegueira, porém uma condenação temporária, e nós não sabemos se esse homem depois veio se converter, porque ele saiu e ficou um tempo cego. Nós não temos no relato de conversão dele, mas tem aqui no verso 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu no Senhor Jesus, maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, é o poder de Deus que nos liberta de todo engano. Amém? Parece que ia bem. O Bar-Jesus, o Elimas, estava enganando esse homem. E algum dia Deus o mostrou: você está sendo enganado. Consulte Paulo. Isso é engano do maligno. Tudo isso que nós citamos aqui é engano do maligno. E tem gente que está achando que é coisa de crente, que é coisa bonita, é coisa da religião, é coisa da tradição. É engano. E aos meus amigos e companheiros católicos que estão aqui no meio hoje, não faço uma crítica ao catolicismo, eu faço uma crítica a todo o cristianismo que está afetando o romano e está afetando o protestante dos nossos dias. Está afetando todo o cristianismo. Defeitos com os irmãos católicos? Tem. Defeito com nós aqui, os da nossa casa, com gente, membro da IPI de Tupi Paulista? Sim, porque tem gente aqui que fala: pastor, ora por mim, que eu vou ser curado. Aí eu orei. O irmão fala: pastor, tua oração não... fraquinha, hein? Queria que a coisa fosse num passe de mágica. Falei: meu irmão, a oração pode ser instantânea, mas
teu problema não é de magia, não. Teu problema é mudança de comportamento. Vai, não peques mais. Que eu quero ver se a tua atitude vai mudar. Não é minha oração, vai mudar agora. Aqui na frente do bate-papo, tudo é fácil. Eu espero que a minha oração faça efeito amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã de novo. E assim. Eu espero que a minha oração não faça efeito agora. Porque você não vai mudar com a sua esposa, com o seu marido agora. Você vai mudar amanhã, em casa, os dois trancados no quarto. Eu quero que a minha oração tenha efeito um pouquinho a cada dia. Mas as pessoas acham que a oração do pastor é mágica. Não é mágica. Não é assim. O engano pode ser a nós, povo de Deus, povo infiel, povo incrédulo, mas o engano não engana nem a Deus e nem ao próprio Satanás. Em Atos capítulo 19, nós temos um outro texto, muito bom para ser estudado, sobre a influência da magia no meio da cristandade. Atos capítulo 19, verso 11 a 16. Eu vou ler, que eu estou falando muito, o tempo é curto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, babilônios de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. E olha aí, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, o queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Aqui temos Seva, sumo sacerdote de mentira, porque esse homem não tinha seu nome inscrito na lista dos sacerdotes e nem era da linhagem dos sacerdotes. Sacerdotes eram um povo escolhido por Deus, uma bênção, igual os levitas, tinha a sua descendência sacerdotal. E ele não tinha descendência sacerdotal. Ele usava do título de sacerdote, junto com os seus filhos, que queriam manipular o espiritual. Mas o tiro saiu pelo lado contrário, e eles foram destruídos pelo próprio maligno, onde o maligno saltou do corpo do endemoniado e foi para eles, deu-lhe uma surra, tirou-lhe as roupas, e eles saíram desnudos, como diz o texto, e saíram correndo. Imagina a vergonha que os caras saíram. O diabo falou: eu conheço Jesus que você está falando, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Com as coisas de Deus não se manipulam. Coisa de Deus não é manipulável, não se faz através de magia. Como se come de Deus, o nome de Jesus Cristo, faz assim, faz o sinal da cruz aqui. Minha avó contava a história de que o menininho estava na floresta, e o menininho foi com o pai caçar. E o pai falou: filho, fica aqui, que eu vou ali, um pouquinho mais longe, pegar a onça, está por ali. E aí o pai falou: senta em cima dessa cruz aqui. O moleque ficou sentado em cima. O pai foi caçar um pouco mais distante. Nisso, foi escurecendo e veio um ser mau. Quem já ouviu essa história de infância?
dos avós contou para vocês? Só a minha avó sabia disso? Só a minha avó sabia disso? Então tá bom, então eu vou contar para vocês. Aí veio um mal perto desse menino, esse menino ficou morrendo de medo, mas lembrou do que o pai tinha dito, falou assim, eu não vou sair daqui, porque a cruz está aqui embaixo, eu não posso sair daqui. E esse mal não chegava perto dele, queria pegar, mas também não pegava, e o menino ficou ali, até que cansou e foi embora, e o pai depois voltou, e o menino sobreviveu. Essa é uma ilustração que muito mais nos atrapalha do que ajuda, porque a ilustração mostra uma fé mágica, supersticiosa, num marco no chão, e não na convicção de fé do menino. Talvez a convicção de fé do pai, mas não na fé do menino. Muito mais na cruz do que em quem morreu nela. O que salva não é a cruz, o madeiro. Quem salva é Cristo, que morreu no madeiro. Amém? Ficou para nós o símbolo da cruz, mas o Cristo ressuscitou. Então, meus irmãos, há uma crença supersticiosa, mística, fora da igreja, que entra para a igreja, mas não pode ser manipulado. E aí você pode falar assim, pastor, mas há uma contradição na tua palavra, com o texto da página, do verso 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços a eventuais do seu uso pessoal, durante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu lhe pergunto, quem levava isso para os apóstolos? O povo? Eu lhe pergunto, quanto texto bíblico você vê os apóstolos manipulando algum lenço daquele, ou ofertando isso, ou cobrando de alguém lencinho? Os apóstolos que manipulou, os apóstolos que molhou no óleo, o apóstolo que levou o lencinho no morro? Não, foi o povo. O povo de livre e espontânea vontade foi. Mas por que o povo levou os lenços? Peças íntimas, pessoais, até os apóstolos para orar, e pegou aquilo e levou para casa. Porque esse era costume pagão, esse é o costume místico, esse é o costume mágico. E o povo levou isso para dentro do cristianismo. Pastor, deu certo. Eles foram curados. Meu irmão, o poder de Deus para mim não tem limite, certo? Eu creio no poder ilimitado do poder de Deus, até mesmo na ignorância humana. Até mesmo na ignorância humana. Se você orar, pedir para esse copo te curar, mesmo que essa água dessa taça não tem poder nenhum, o poder de Deus ainda pode curar, porque Ele é tão bom, e Ele sabe o que faz. Mas essa atitude é uma atitude pagã, ela não faz parte do cristianismo. Quem teve a iniciativa do povo, dos costumes. O costume do povo era esse, e o povo foi. Deus exerceu misericórdia. Mas esse não é um ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos não pediram para o povo levar lenço. Os apóstolos não pediram para o povo levar nada. Eles voluntariamente foram. E outra coisa, você não encontra mais nenhum texto bíblico que diz isso. Você quer formar doutrina a partir da Bíblia? Pegue algo que tenha contexto. Velho Testamento, Novo Testamento, uma coerência com os apóstolos. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega se o texto bíblico é coerente nos 4 evangelhos. Pergunta se essa mesma prática era condizente na igreja primitiva ou só numa comunidade. Você só encontra esse fato nesta ocasião. E um fato isolado não se faz doutrina. Um fato isolado, está na Bíblia. Um fato isolado não se faz doutrina. Se um fato bíblico te faz doutrina, sai tacando pedra no gigante para ver se você mata. É bíblico, não é bíblico?
Mas você vai ler fora do contexto? Ora não. Taca a pedrinha no gigante para ver se você mata. Cai dentro da boca dos leões para ver se eles não te comem. Transforma o texto bíblico em doutrina. Se joga lá no zoológico para ver se o leão vai te comer. Quer transformar o texto bíblico em doutrina assim, aleatoriamente? Cuidado, não é assim não. Então, meus irmãos, esta prática não foi ensinada pelos apóstolos. Isso era costume popular e o povo fez isso voluntariamente. E os filhos de Sevas sofreram, porque tentaram manipular as coisas de Deus sem a unção do poder do Espírito Santo. E para terminar, eu quero dizer aos irmãos, Efésios 4,14. Nós estávamos em Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 4,14. Paulo está falando à igreja de Éfeso, uma igreja também muito complicada, sobre os ministérios e os serviços dos santos, dos membros, que devem amar e servir a Cristo através do auxílio mútuo com os irmãos. E diz no verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Existe gente maldosa induzindo ao erro. E aí, como que você foge disso? Como que você sabe se é bíblico ou não? Como você sabe se é de Deus ou não? Basicamente, se está tirando a glória de Jesus Cristo, tirando o foco de Jesus e levando para qualquer outra coisa, fuja dessa porcaria. E busquemos uma fé madura, que não leve você para qualquer canto. Por que que o protestante é chamado o povo da Bíblia? Alguns mais antigos receberam o apelido, e alguns que não tinham costume de usar a Bíblia, via os protestantes com Bíblia debaixo do braço, e já diziam, até numa forma pejorativa, lá vai o desodorante de crente. Bíblia era chamada de desodorante de crente. Lá vai os Bíblia, o povo da Bíblia. Porque, meu irmão, se não for pela palavra de Deus nos instruir, vai ser por onde? Palavra de homens enganadores. Tem gente que ouve um pastor falar, meu bispo falou, meu pastor mandou. Uma vez veio um jovem aqui no nosso encontro de jovens, os nossos meninos vão lembrar e dar risada. Falei, moço, por que você está usando manga comprida no sábado à tarde, no encontro de jovens? Porque meu pastor mandou. Falei, mas por que você está usando a manga no sábado à tarde, encontro de jovens? Já tem gente rindo que lembra do fato. Com a camisa até aqui, fechada até aqui. No encontro de jovens, os nossos jovens de bermuda, chinelo, o cara estava de calça social, camisa até na golinha aqui. Eu perguntei, por que você está assim? Aí ele já travou, não me respondeu mais. Falou, você vai ficar pro culto da noite? Ele falou, não vou. Falei, filho, mas você veio com bolsa, com mala para dormir? Não vou. Falei, por quê? Não vou. E foi para a igreja dele, falei, vai, Deus te abençoe, não me dá dor de cabeça não. O jovem segue o que o pastor manda, sem perguntar o porquê. Apenas como fruto de manipulação. Eu vejo esse jovem na rua, tenho dó dele. Parece meio biloladão assim. Dá dó. Um jovem manipulado e cheio de neuras. Meus irmãos, nós temos que viver na intimidade de Cristo, na autoridade de Cristo, na autoridade da palavra de Deus. Sábado, quarta-feira última, nós falamos sobre ser íntimos de Cristo, uma fé madura.
que os outros falam na internet, fala na televisão. Consulta na palavra, vá atrás, para ver se é verdade. Pergunta para alguém que sabe um pouco mais que você. Meu irmão, líder do GE, presbítero, diácono, irmão mais experiente na igreja, liga para o pastor, fala, pastor, eu escutei um negócio lá na TV, estou vendo um vídeo aqui no YouTube, esse negócio dá certo? É assim mesmo? Eu vou dizer para você, dentro daquilo que Deus me ajudou a ter entendimento, se isso provém das coisas de Deus ou não, se isso é magia, feitiçaria, encanto, enganação, charlatanismo, qualquer coisa do gênero. Meus irmãos, a igreja é a igreja de Cristo. E para terminar realmente, quero deixar algumas perguntas. Você tem noção das coisas pagãs que ainda carrega, seja ele pensamentos, objetos, costumes? Você tem noção? Você hoje aqui, conhecendo a todos, todos já têm um conhecimento de Cristo. Você ainda carrega coisas pagãs, assim como aqueles levaram lenços, objetos, como parte do culto pagão e foram levando para o cristianismo. Tanto é que o apóstolo não ensinou isso para ninguém depois daquele fato. Você tem crido nas flores, no sal, no manto? O manto pregou hoje à noite, você viu? Mandei para você. Crê no lencinho? Se alguém quiser pegar essa flanela depois do culto, dar R$100 de oferta ao pastor, eu pego a oferta. Mas o lencinho vai ficar aqui. Que coisa, né? Desculpa a expressão mais ridícula. Irmãos, você tem trazido de outras religiões para dentro de você palavras, manias. Cuidado, purifique seus lábios, purifique sua mente, passa no crivo da palavra de Deus, seja objetos, manias, costumes, crendices, superstições. A Bíblia não apoia a superstição, ela apoia a fé em Cristo Jesus. Segundo, você tem buscado o entendimento da palavra para se alimentar e dela e da fé buscar mais e mais intimidade com Jesus? Você tem buscado, já que eu tenho que deixar algo de pagão na minha vida, você tem enchido a sua mente, o seu coração das coisas de Deus? Tem gente que vive num ermo, deixa o mundo, mas não se enche das coisas de Deus, fica meio ali na berlinda ali. E aí eu digo o que a palavra diz. Não pode adorar a Deus e a Mamon. Não pode ter 2 pés em 2 canoas. Não adianta chegar aqui no culto, levantar a mão e crer no Senhor. Oh, Jesus, aleluia, aleluia. Chega em casa. Entendeu? Não adianta. Não adianta. E por fim, apenas o dito. Temos que buscar e adorar a Cristo e não a idolatria ou a magia, ou objetos mágicos. O Senhor Jesus quer te dar a salvação e ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Hoje é dia de acabar com toda superstição, um intento mágico no meio da igreja. E só para terminar, eu peço que não abram a Bíblia, apenas acompanhe a leitura do 19, que diz: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. 50.000 denários é equivalente a 50.000 vezes o valor do trabalho de um dia. Eu fiz essas contas, peguei o salário mínimo, dividi por 30, valor do dia, multipliquei por 50.000.
Ok? Dá em torno de 1.200.000 por aí. Uma cidade juntou livros e livros e livros e livros de magia e queimaram. Um valor exorbitante, altíssimo. Não basta crer, tem que agir, eliminar. Se ainda tem na sua casa coisas que diz respeito ao paganismo, à magia, à manipulação de coisas, superstições, dê um fim. Dê um fim. E quando a gente dá fim, a gente não dá para um parente. Quando a gente dá um fim, se você não gosta, faz de conta que você não gosta de tal coisa. A gente até passa o presente para frente às vezes, né? Mas isso aqui é um tipo de presente que não se passa para frente. Se isso daqui não serve para você, não deve servir para mais ninguém. O que os irmãos fizeram em Atos? Reunindo os livros, os queimaram diante de todos. Assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Oremos.